Olá, meus amigos, eu fiz a seguinte pergunta: se você pudesse dar um conselho de saúde para você mesmo 10 anos atrás, qual conselho você daria? Vamos dar uma olhada no que vocês responderam? Então aqui, ó, beba 2 litros de água ou mais. Gente, realmente, no geral, as pessoas têm bebido muito pouco líquido, né? Em especial a água. A água é o melhor líquido para a gente beber no dia a dia. Então, realmente, ó, tenta chegar, calcula aí, ó, 30 ml por quilo. É mais ou menos isso que você precisa de água num dia. A gente precisa de um pouco mais do que isso, mas como a gente também recebe água pelos alimentos, a gente pode calcular o mínimo aí, seria 30 ml por quilo. Então, capricha nisso aí, vai ajudar no funcionamento intestinal e vai te manter hidratado, ajudando em vários aspectos da saúde. Cuidar mais do intestino. Gente, esse cuidado realmente as pessoas têm que ter mais. O intestino hoje em dia ele tem uma importância que a gente sabe muito maior do que se tinha antes. Antes se imaginava que o intestino fazia só a digestão e absorção. Hoje em dia a gente já sabe muitas outras funções do intestino, entre elas o desenvolvimento da imunidade. Então a gente cuidar bem do nosso intestino vai ajudar a ter menos problemas autoimunes e vai combater melhor infecções em geral. Fora isso, o intestino tem funções hormonais, então vai ajudar a regular outros órgãos. A gente fala essa questão do intestino ser o segundo cérebro porque tem um sistema nervoso separado do sistema nervoso central, então que seria o sistema nervoso entérico, que regula várias funções de movimentação, distribuição do fluxo de sangue, absorção, digestão, então faz realmente o controle de várias funções associado ao sistema nervoso central. E fora isso, existe o eixo intestino-cérebro, que seria o quê? O nosso microbioma produz algumas coisas que são absorvidas e vão parar lá no sistema nervoso, alterando o funcionamento. Um exemplo disso seria a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A maior produção acontece no intestino. Fora isso, tem o eixo hoje em dia intestino-fígado, intestino-pulmão, para vocês terem noção da participação do intestino na saúde geral. Então, realmente, ó, cuide do seu intestino. Recomendou parar de fumar, realmente esse é um cuidado muito importante, gente. Quem ainda fuma hoje em dia, ó, tem que parar. Realmente, o cigarro não traz benefício nenhum para a saúde, só traz malefícios, né? É lógico que vai ter um prazer ali momentâneo, mas isso às custas de um malefício muito grande para a sua saúde. Realmente parar de fumar o quanto antes. Uma vez que a gente para de fumar, a gente não nota tão rapidamente o benefício, né? Mas com o tempo a pessoa vai ganhar mais fôlego e vai diminuindo o risco de doenças cardiovasculares e até o risco de câncer. Com o tempo o risco vai estabilizar, voltando àquele risco normal. É lógico que quanto mais tempo a pessoa passou fumando, maior o dano que aquilo causou para o organismo. Mas mesmo assim, gente, não tem idade para parar não. Se era para dar esse conselho 10 anos atrás, então para agora, tá bom? Fazer mais exercício físico, né, gente? Eu falo muito aqui no canal sobre isso, né? Atividade física é fundamental para o controle da saúde. Tem inúmeros benefícios, né? Controle de pressão, controle da resistência à insulina, perda de peso, melhora da flora intestinal, melhora do sono. Então, realmente, atividade física é fundamental. O que é o ideal? Que faça, de preferência, 5 vezes por semana, pelo menos meia hora. E deve colocar atividade física, tanto aeróbica quanto atividade de força. Massa muscular é um dos principais parâmetros para a sobrevida, por exemplo, numa situação de internação em CTI. Você sabia disso? Então, realmente tem que ter massa muscular, tem que cuidar disso. Faça atividade física regular e, de preferência, orientada. E não comece sem uma orientação médica, né? A pessoa pode, às vezes, ter um problema cardíaco, alguma coisa, quando começar, isso desencadeia algum problema. Então, realmente, procura atendimento e depois começa a prática regular, tá bem? Então, aqui, ó, não beba refrigerante. Realmente, gente, o refrigerante deve ser evitado. É um tipo de ultraprocessado que não vai trazer benefícios pra gente. Na verdade, a gente está substituindo outros líquidos por aquilo. Vai ter muito açúcar, às vezes vai ter mais sódio, tem um monte de compostos ali que a gente nem sabe o efeito disso no longo prazo. O ideal é tomar água mesmo. Até os sucos naturais, gente, tem que ter um certo cuidado. Eu falei isso num vídeo recente, vale a pena assistir. O suco natural também, ele tem um alto índice glicêmico, a gente vai tirar a parte principal da fruta pra gente, que seria as fibras, né, que vão diminuir esse índice glicêmico. Fora isso, quando a gente faz um suco, a gente pega várias frutas, a gente está aumentando a quantidade de calorias. Realmente, o ideal no dia a dia, toma água. Não coma tanto fast food, isso vai te causar retocolite ulcerativa. Gente, realmente as doenças inflamatórias intestinais estão aumentando no mundo e isso está relacionado muito ao padrão de dieta. É a principal forma que a gente tem de interagir com o meio ambiente. Isso vai alterar o nosso microbioma, que já está comprovado que existe uma alteração do microbioma, né? Aquela disbiose no caso das doenças inflamatórias intestinais. O papel exato disso ainda precisa ser mais bem estabelecido, se isso seria a causa, né? Estaria relacionado àquele início da doença ou se seria uma consequência já da doença, mas a gente sabe que tem essa alteração e tem muito a ver com o padrão de alimentação ocidental. Eu já fiz um vídeo aqui
com dicas de fast food quando for comer, né, gente? A gente não tem que ser terrorista com a alimentação, né? A gente pode alimentar, não tem problema comer mal de vez em quando, mas não deve ser a regra, né? Então, assim, fast food tem que ser em situações muito específicas, tá bom? Ó, aqui, ó, 10 anos atrás eu tava bem de saúde. Realmente, gente, tava bem de saúde, mas quanto antes a gente começar a cuidar da saúde, melhor pra gente, né? Então, assim, ó, quando tá jovem, você que tá assistindo aí mais jovem, aproveita, né, que não tá com nenhum problema, já começa a cuidar. Se você tá mais velho, já tá cuidando, parabéns para você. Agora, se você já está mais velho e não está cuidando, é hora de começar, né? Não tem hora de começar o cuidado, comece logo, tá bem? Preste atenção nos antecedentes, vai evitar muita coisa na saúde, realmente, né? A nossa vida, ela é um acúmulo, né, de tudo que a gente faz, então da nossa alimentação, do uso de medicações e os nossos antecedentes familiares também. Então fica de olho, né, quem tem risco cardiovascular aumentado, começa a acompanhar o quanto antes, cuida do perfil lipídico, né, que é a gordura no sangue, colesterol, triglicérides, fora isso, riscos de câncer, né, quanto antes começar a cuidar, melhor. Outra aqui, ó, more na roça, crie galinha, plante suas hortas. Realmente, gente, o cuidado, né, com a alimentação, com o ambiente, com o estresse, tudo isso faz diferença na qualidade de vida, né, tentar ter uma alimentação mais natural, menos agrotóxico, né, isso é muito bom mesmo. Cuide de você para cuidar de quem você ama, exatamente, gente. A primeira pessoa que tem que cuidar de você é você mesmo, né? Então cuide da sua saúde para você poder cuidar das pessoas que você ama. Não se expor tanto ao sol. Gente, hoje em dia muitas pessoas têm se exposto muito pouco ao sol, só que quando se expõe de uma forma errada, né? A gente tem que tomar certos cuidados aí. Realmente a produção da vitamina D vai acontecer naquele horário de mais sol mais intenso, né? Que é o sol também que tem um risco aumentado de causar lesões de pele. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Se for o caso, a vitamina D estiver baixa, reponha, tá bom? Pare de comer besteira, alimentos cheios de agrotóxico, né? E sigam os conselhos do Dr. Marcelo, obrigado. Realmente, né, gente, vamos parar com essas besteiras no dia a dia, vamos tentar comer melhor, sem radicalismo, não é que não possa comer, mas vamos evitar que isso aí seja no dia a dia, tá? Não coma mal, principalmente o glúten. Glúten, gente, eu já até falei aqui no canal, tem algumas pessoas que têm doença celíaca, essas pessoas têm que cortar totalmente o glúten. Tem pessoas que têm intolerância ao glúten, mas isso ó, chega ali no máximo a 10% das pessoas. A maioria das pessoas, a princípio, não teria problema em comer o glúten. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente substitui. Né, eu vou falar num vídeo aí mais pra frente a questão da tapioca, né, que as pessoas consideram uma opção muito boa para substituir o pão. Só que a tapioca, a gente tem que pensar que aquilo ali é altamente refinado, aquilo ali é um carboidrato refinado, aumenta muito o índice glicêmico dele. Isso quer dizer o quê? Que não é um alimento ideal para o dia a dia também. A gente tem que comer com cuidado, aquilo engorda, tá? Então, assim, só tomar esse cuidado aí, tá? O glúten, com relação a risco de câncer, né? Tem um estudo que mostra que, a princípio, câncer de colo direito poderia estar aumentado, mas, de forma geral, não aumenta risco de câncer de cólon. Tá bem? A pessoa falou aqui, ó, que 12 anos atrás faria tudo diferente, que vive com remorso de coisas erradas. Gente, mas coisas erradas a gente já fez, a gente tem que aceitar, né, e tentar corrigir e fazer certo para o futuro, tá bom? Tem alguns aqui que deram conselhos que não são de saúde, então esse aqui eu vou pular um pouquinho. Teve gente que falou até para comprar Bitcoin, agora realmente mercado, né, passou, né, mas quem sabe no futuro surge uma outra opção aí, né? Não adia a decisão, isso aí, gente, não vão ficar adiando, na verdade, esse cuidado com a saúde, quanto antes a gente começar, melhor, né? Então aquela resolução de começar a dieta na segunda, começa hoje, tá bom? Beba água e muito chá, realmente são as melhores bebidas para o dia a dia, tá bom? Aí só escolher um chá que seja adequado para você. Tem alguns chás que vão ajudar no sono, tem alguns que têm algumas propriedades boas pra gente, alguns fitoquímicos, e tem outros que têm até cafeína, então cuidado com o horário aí, não tomar antes de dormir. Coma de tudo, pois logo você vai descobrir que tem Crohn e não será mais possível. Mas também tem que ter o cuidado, né? Como a gente falou, que a dieta está relacionada às doenças inflamatórias intestinais, então também não deveria exagerar, né? Então vamos lá, cuidar da saúde mental, realmente a gente já falou isso, buscar autoconhecimento, isso é fundamental, gente. Tente se conhecer, preste atenção nos sintomas do seu corpo. Não seja sedentário, coma menos doce, isso mesmo, ó. O doce, gente, eu falei num vídeo recente também, né? Se não me engano tem um outro aí para ir ao ar. Os doces, o que acontece? Eles são absorvidos muito rápido, né? Eles têm um índice glicêmico alto, isso faz nossa glicose subir muito rápido, isso causa um pico de insulina que tem consequências ruins para a gente, tem um desgaste no pâncreas, um risco aumentado de resistência à insulina. Fora isso, quando a gente come um doce, ele é rapidamente absorvido, a glicose sobe,
depois ela cai rapidamente, porque acaba, o doce é absorvido muito rápido, isso leva a ter fome. Então, além de ele engordar, ele faz a gente comer mais, isso é ruim. Fora isso, as calorias, né? Como eu falei, as calorias, quando a gente conta a caloria de um vegetal, por exemplo, e a caloria do doce, elas têm impactos diferentes para a gente, porque o vegetal a gente tem que digerir mais, é mais difícil, a gente gasta caloria para absorver. Então, no final, aquela caloria contida nele vai contar muito menos na nossa dieta. Por isso que a gente pode ser muito mais liberal com os vegetais do que com os doces. Fora isso, inúmeros outros malefícios, né? A questão aí da nossa flora intestinal, vai alterar pH das fezes, então realmente não é o ideal que a gente fique comendo doce. Teria feito colonoscopia, isso aí, gente, ó, colonoscopia tem idade certa para fazer, né? Se a pessoa não tem risco aumentado, o ideal é começar por volta dos 45 anos, depende do protocolo, alguns vão falar 50. Se a pessoa tem sintomas ou história familiar de câncer, isso muda. Câncer ou pólipos, aí tem que antecipar. Se a pessoa tem suspeita, né, de doença inflamatória intestinal, tem que antecipar, fazer o controle certinho, e depois que faz a primeira coluna, a gente vai definir quando que tem que fazer outras, tá bem? Então não fica adiando, se tiver que fazer, faça, tá bom? Aqui falou que o colesterol, ó, ficar atento à dieta, que isso vai prejudicar seu coração. Realmente, gente, tem algumas pessoas que têm uma tendência ao colesterol alto, triglicéridos altos. Isso tem a ver com o perfil genético da pessoa, mas tem muito que a gente pode fazer. Então tente ter uma alimentação adequada, evitando esses carboidratos refinados que eu falei, né, evitando também o excesso de gorduras saturadas. Vamos ter esse cuidado aí, evitar o excesso do colesterol também, né? É claro que a gente sabe que grande parte do colesterol que circula, ele é produzido no fígado, mas a gente também deve evitar a ingestão exagerada, tá bem? Então cuide melhor da saúde, mais gente falar, não trabalhe tanto, descanse. Realmente, gente, tem que tirar tempo para descansar, né? Não tô falando que a pessoa não deve trabalhar sim, né? Correr atrás dos seus sonhos, mas lembra de descansar também. Um aqui falou para não fazer plantões noturnos. Realmente, gente, a privação de sono é muito ruim. A gente já sabe que altera o microbioma, altera os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, altera a resistência à insulina, a nossa glicemia, vai alterar a pressão também. Fora isso, altera o nosso ciclo circadiano, que é aquele ciclo do dia a dia de hormônios. Isso faz as pessoas muitas vezes comerem mais, ganhar mais peso, tá? Realmente, plantão noturno é um jeito de ganhar dinheiro, mas que desgasta muito o organismo. Já dei muito plantão noturno. Hoje em dia, graças a Deus, não estou dando mais. Exercite-se mais, alimente-se mais, ore mais. Questão de oração, gente, realmente espiritualidade é um aspecto muito importante do nosso lado psicológico, realmente isso afeta muito. Então, realmente, ter uma religião ajuda a lidar com alguns problemas. Não estou falando que precise seguir um específico, né? Mas o ideal é que tenha esse aspecto aí da espiritualidade. Feche a boca, faça regime. Então, gente, ó, regime só de fechar a boca raramente dá certo, porque a pessoa vai passar ali por privações e depois ela vai compensar, levando aquele efeito sanfona de perda e ganho de peso. Então o ideal é que aprenda a comer melhor, em vez de ficar fazendo regime e cortando tudo, sofrendo ali para passar aquele período e no fim das contas acaba compensando e ganhando peso de novo, né? Mas gente falando para fazer colonoscopia, que poderia evitar muito sofrimento, realmente, gente, faça um exame preventivo, né? Quando não tem sintomas, na idade certa, ou se tiver sintoma, antecipa, tá bom? Comer menos sal, açúcar. Realmente, gente, eu fiz um vídeo aqui falando de 3 ingredientes que a gente come todo dia que podem estar fazendo mal à nossa saúde. O problema maior é a combinação deles, né? Então a gordura e o sal, a gordura e o açúcar, né? Então a gente tem que ter um cuidado extra com isso aí por causa da questão das calorias e outros problemas de saúde, né? Então vale a pena assistir esse vídeo, tá? Recomendo, vou ver se eu lembro de colocar o link aqui em cima, tá bem? Fala com o pessoal da edição, vocês sabem quem que edita, né? Não tenha preguiça da atividade física, muita gente falando para vocês verem a importância. Se a gente começar logo, eu posto muita coisa aqui no canal sobre atividade física, dando exemplo para vocês. Realmente, ó, tempo a gente nunca vai ter, tempo a gente tem que criar, tá bem? Então é hora do almoço, é acordar cedo, é depois do trabalho, né? Tem que cuidar disso aí, viu, gente? Outro falou não case, espero que esteja tudo bem, que tenha dado certo aí, talvez uma separação, né? E lembrar de cuidar desse aspecto psicológico, hein, gente? Não coma besteira, não fume, faça colonoscopia, pare de fumar. Olha, muitos conselhos importantes. Vá ao psiquiatra, então cuide da saúde mental, né? Estude para ter um trabalho. Realmente, o estudo faz a gente ver as coisas de forma diferente. Que bom que vocês estão aqui, né, procurando conselhos aí de saúde. Então, assim, estão estudando, estão aprendendo.
Coisa boa. E fico grato de vocês assistirem. Quem curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, viu, gente? Meditação também pode ajudar muito, né? A controlar alguns aspectos, a propriocepção, o autoconhecimento, realmente muito bom. Gente falando para procurar atendimento. Isso aí, gente. Ó, quem tem sintoma, quanto antes procurar atendimento, melhor, tá? Então procure atendimento, cuide da sua saúde, tá? Aprenda a comer legumes e verduras, muito bom conselho, né, gente? Muita gente fala, não gosto e tal. Me fala o seguinte, você põe sal na batata frita, você põe sal na carne, você põe sal no churrasco, e aí vai comer a salada, não pode pôr sal. Não é assim, né, gente? Pode temperar, não deve exagerar no sal, logicamente, né? Mas aprender a comer folha, uma pessoa que não gosta, sem tempero, sem nada, é realmente muito ruim. Então pode temperar a salada, né? Só não deve exagerar. Então eu já fiz um vídeo falando aqui qual que é a quantidade ideal de sal por dia. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente deve comer até 5 gramas de sal por dia. Isso vai levar o quê? 2 gramas de sódio, não deve ser mais do que isso. Mas isso deve ser distribuído na nossa alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado com aquele sal que coloca na panela, porque aquele sal não vai salgar tanto o alimento, mas ele vai ser absorvido. Então tem que tomar esse cuidado para não colocar em exagero, porque põe na comida, depois põe no prato. Isso vai sobrecarregando, aumenta o problema renal, aumenta a pressão alta, e aí depois vai ter que cuidar desses problemas, tá? Então não vamos exagerar, mas pode temperar a salada, né, gente? Comer quanto antes, melhor. Namore mais, não fume. Olha, namorar mais, só toma cuidado, hein, gente? Vamos cuidar da saúde aí, use preservativo, né? Não vamos ter tantos parceiros, porque o aumento do número de parceiros aumenta o risco de doenças sexualmente transmissíveis e mesmo usando preservativo não protege 100%. E mantém o seu exame ginecológico, urológico, proctológico em dia, tá bem? Nada de trigo. Então, gente, essa questão do trigo, né? Como eu falei, do glúten. Agora, os cereais integrais a gente deve comer, deve fazer parte da nossa dieta e deve ser uma parte importante. Como que é a pirâmide alimentar? Na base vai entrar o quê? Os carboidratos. Só que a gente deve comer os carboidratos complexos. Então, dá preferência para os alimentos integrais, o arroz integral, se for comer massa integral, pão integral, isso vai ser muito melhor para você. Lembre dos cereais e castanhas que vão ajudar, tem gorduras boas, tem fibra, então é isso que a gente deve comer na base da nossa alimentação. Muita gente falando aqui não case, gente, olha, casamento é muito bom, tá? Só tem que escolher a pessoa certa, né? Não beba. Questão do álcool, né, gente? Tem estudos mostrando que uma pequena quantidade, a princípio, seria segura no dia a dia, só que realmente é muito difícil esse controle, né? Muitas vezes a pessoa começa a ingerir a bebida alcoólica e aí vai passar desse limite e vai ter problemas para a sua saúde. Então, muito cuidado com isso. Quando vocês lerem algum estudo falando dos efeitos positivos do álcool, né? A gente tem que tomar muito cuidado e nunca recomende a uma pessoa para começar a beber pensando em benefício de saúde, tá bem? Então, realmente, o ideal, se for ingerir bebida alcoólica, poucas vezes por semana, controle-se, tá bem? Pessoa falando aqui, ó, que deu o conselho para si mesmo 10 anos atrás, parou de fumar, excelente, ó, que bom que deu o conselho, deu certo, parou de fumar em 2010, ó, há mais de 10 anos, coisa boa. Então, nesse caso aqui, o risco cardiovascular, risco de doenças, ele já está caindo, voltando para o nível basal, né? Então, para não aumentar o risco para essa pessoa, tá bem? Vá ao médico, então procure, cuide da sua saúde, evitar os vilões brancos, a farinha de trigo, o açúcar e o leite. Então a questão da farinha de trigo, realmente a farinha de trigo refinada vai ter um alto índice glicêmico, está presente em um monte de alimentos, isso realmente vai ser ruim para a saúde. O açúcar vai ser um carboidrato, né, também, um carboidrato refinado, carboidrato simples, então vai aumentar o índice glicêmico, subir a glicose, todos aqueles problemas que eu falei. A questão do leite é um pouquinho controversa, a gente sabe que o leite tem alguns benefícios, mas pode ter outros malefícios também, então é uma fonte de cálcio, mas não é a única, a gente consegue suprir com outras fontes. Tem estudos mostrando que diminui o risco de câncer coloretal, mas tem outros malefícios, né, na pessoa intolerante à lactose, algumas pessoas que podem ser intolerantes à caseína, podem ficar mais inflamadas com o consumo de leite, então realmente tem que tomar alguns cuidados, tá? É um assunto ainda controverso, né? Muita gente vai ser radical para um lado ou para o outro, mas a verdade é que os estudos são bem no meio ali, né? Mostrando alguns benefícios, alguns malefícios. Nada de ser emocional, viver pela razão. E, gente, isso aqui realmente é impossível, né? Já tem estudos que comprovam que as nossas decisões são decisões emocionais. A gente muitas vezes já tomou a decisão e a parte racional vai tentar justificar para o nosso cérebro. Não tem jeito de ser totalmente racional, né? Realmente o ser humano é um ser emocional, não tem jeito não, viu, gente? Então tem que cuidar do aspecto emocional.
para tomar as melhores decisões. Aqui, ó, teve gente falando de emagrecer. Emagrecer realmente é muito importante. Quem está acima do peso, então aqui, ó, se você não está fazendo atividade física, calcula o seu IMC. Pega o seu peso, divide pela altura de novo. Pega esse número. Deu acima de 25? Se deu acima de 25, você está acima do peso. Por que eu falei se você não está fazendo atividade física? Porque músculo pesa mais do que gordura. Então, uma pessoa que faz atividade física, está levantando peso, tem um músculo aumentado, nesse caso, o IMC dessa pessoa vai ficar mais alto e isso não quer dizer que ela não está saudável. Agora, aquela pessoa que está sedentária com excesso de peso, tem que cuidar e diminuir esse peso. Se esse número está acima de 25, quanto maior ele for, maior o risco de problemas associados ao sobrepeso e obesidade. Entre eles, doença cardiovascular, pressão alta, resistência à insulina, câncer coloretal. Então, o câncer coloretal aumenta de 10 a 30% o risco a cada 5 pontos do IMC. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, se você está acima do peso, está na hora de emagrecer, procura atendimento se for necessário. Controle a dieta, aprenda a comer melhor e faça atividade física dentro das possibilidades depois de procurar atendimento, tá? E de preferência de forma acompanhada. Pare de comer comida processada, isso eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Especialmente a carne processada, aqueles embutidos são sabidamente cancerígenos. Fora isso, tem vários alimentos que vão ter um excesso de sódio, glutamato monossódico, fora isso são calorias vazias, como eu falei, as calorias não são todas iguais, muito cuidado com esses alimentos processados. Existem processados e até ultraprocessados que podem ser benéficos e funcionais, gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez que a gente coloca esse tipo de alimento, a gente tem que ler o rótulo, saber o que a gente está ingerindo. O melhor seria ter uma alimentação mais natural mesmo. E como eu já falei, o principal erro nutricional das pessoas é não comer adequadamente frutas, vegetais, legumes, folhas e esses vegetais em geral. Tem gente aqui falando para treinar pela manhã. Realmente o horário de treino vai variar de pessoa para pessoa, desde que você se movimente já está muito bom. Comece o quanto antes, cuide do peso. E é isso aí, gente. Muita gente respondeu. Que bom que vocês participaram, que bom que tem tanta gente cuidando da saúde e dando bons conselhos para as pessoas. Queria te agradecer. Logo vai ter mais enquete. Me segue lá no Instagram, que lá eu ponho caixinha de perguntas. Vocês mandam a pergunta e eu respondo nos stories. Meu Instagram é @dr.marcelowerneck. Um grande abraço, te vejo na próxima.